Nesse pitoresco lugar chamado Retiro dos Padres, em Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, que podem ser encontrados alguns exemplares das canoas bordadas de um pau só, obras de arte esculpidas em troncos de garapuvu. Sempre bonitas e coloridas, essas embarcações são heranças dos indígenas que as utilizavam para a caça de tubarões há mais de 3.000 anos. Sempre foram movidas a remo, mas há cerca de 50 anos também deslocavam-se por longas distâncias à vela. Filho e neto de pescadores, Edinho guarda na memória o que aprendeu na infância. Aos 12 anos, já se aventurava na Almerinda, uma formosa senhora de 140 anos. Relíquia passada de geração para geração e conservada até hoje com muito amor. A canoa que foi a escola nossa, né? Escola, talvez até a escola dele também, no caso, né? E de mim, de meus irmãos, dos camaradas antigos que já se foram também, né? Alguns já se foram também. Aprenderam naquela canoa lá a remar, principalmente para remar. Todo mundo gostava de remar naquela canoa, no caso, né? Hoje ela trabalha pouquinho, não dá para sair com ela porque está muito fraca, muito danificada, cadê o rolo, né, da época, né? Cadê do serviço mesmo, né? E aquele tempo só vivia só da pesca, era... Aquela canoa ela trabalhou na tainha, trabalhou na anchova, ela trabalhou no arrasto. Ela que safava tudo aqui, né? Por isso que hoje um dia está velhinha e não está cansada, né? É que nem uma pessoa, né? Vai ficando... Privilégio de poder manter essa tradição dos nossos ancestrais, né? Do meu tataravô, do meu bisavô, do meu avô. E esse para nós é o legado, o mais importante é o legado que elas deixam, né? Tu imagina uma árvore que hoje é o símbolo da nossa cidade, o garapuvu, esculpir ela e transformar numa ferramenta de trabalho para o pescador, né? Que é da forma, eu acho, mais bonita de se pescar o peixe. Então, botar 4 homens aqui remando e mais 2 ali para soltar uma rede e tu trazer o alimento e o sustento da família, eu acho que esse é o maior legado para nós, né? E é o legado que a canoa e que o significado do garapuvu para nós, da canoa de garapuvu. Tu imagina que há 200 anos atrás eles já pescavam, já é uma herança que a gente traz. Então, manter cada dia, poder passar isso para as futuras gerações. Eu também, quando criança, eu ia paradinho na proa da canoa para aprender, né? E vendo e aprendendo, né? Então é gratificante, é gostoso. No mar e nos ranchos de pesca, as canoas de garapuvu são sinônimo de respeito. Em Bombinhas existem cerca de 60 embarcações em atividade, que em época de tainha, entre os meses de maio e julho, são bravas companheiras dos pescadores artesanais. Ao lado do neto, Antônio conta que começou a pescar aos 13 anos de idade com canoas de um pau só. E agora ensina aos mais jovens a tradição e a importância de manter a cultura dos antepassados. Para mim é um prazer, né? Pescar aqui com o neto, né? Que a gente já pesca 3 anos junto, né? Aqui. E nas outras pescas de enxova também nós pesquemos junto, né? Eu e ele. Então temos sempre junto. E eu pesco aqui desde, assim, no tempo do avô do Edinho, né, com o seu Reinaldo. E depois pesquei com o seu Valdinho, que é o pai do Edinho, e agora estou pescando com o Edinho. E estou sempre aqui junto com eles. Uma tradição de pai para filho, né? E vai indo. Em 2016 eu vim na praia, né? Daí me convidaram para vir pescar. O seu Vardinho me convidou e o vô pediu para mim vir pescar, assim, né? Daí eu continuei pescando aqui, tô até hoje pescando aqui. Eu acho legal, assim, tipo, na hora de botar canoa e cercar o peixe, aquela emoção que dá na pessoa, né? É bastante prazeroso, assim, né? O cara aprender com o seu avô, né? Tudo que ele faz, assim, que ele sabe fazer, ele me ensina. Daí eu ensino o pessoal, como eu ensinei com meus tios, para embarcar o chumbo certinho. Eu estou pegando agora um pessoalzinho novo aí para ensinando a fazer, a embarcar o remo, embarcar o chumbo certinho, botar o remo na canoa certinho. Que a gente na hora de cercar não pode ter nenhum erro, né? Qualquer erro a gente pode perder o lance. A gente está aqui para os 2 meses dedicados a fazer a pesca e tudo para correr certinho. Na hora que aparece o peixe não der nada errado, entendeu? Por isso a gente está aqui direto cuidando aí para não dar nada errado e sempre ter a tradição ficando
sempre certinha, né? Para o pessoal não ficar abandonando, como o pessoal mais novo aí é só computador e WhatsApp e esquece a pesca, né? Então é um negócio de geração, a gente tem que ficar sempre, não deixar morrer, né? Na praia do Pântano do Sul, em Florianópolis, as canoas também são tratadas como membros da família. Arantinho cuida com muito carinho da Osmarina, canoa centenária que já ganhou várias competições e levou sustento à mesa dos pescadores. A embarcação leva o nome da sua mãe. Aliás, as canoas são batizadas com nomes de mulheres, homenageando avós, mães, esposas, filhas, tias, sobrinhas, divindades. Raramente há um nome masculino. Por aqui, assim como em outras regiões do litoral, a luta é constante para manter a tradição da pesca da tainha com canoas bordadas. A prática envolve a comunidade, unida nas tarefas e no beneficiamento do pescado. Na canoa vai o patrão, né? E são 4 remeiros, né? E mais o chumbereiro, que vai aqui soltando o chumbo, né? Mas para puxar rede, né? Aqui no Pântano do Sul é uma sociedade. Nós somos em 240 pessoas, né? E tem fila de espera. Aqui nós, assim, quando morre, só entra quando morre um, porque ali são geralmente 60 pessoas. Então só entra outro quando morre aquela outra pessoa. Né? Senão, aqui no Pântano do Sul, por exemplo, se deixasse a lista aberta, tinha mais de 500 pessoas trabalhando puxando a rede, sabe? Mulheres também querem puxar rede, né? O pessoal, a gente chama de os camaradas, tem um termo que se usa, né? São os camaradas. Os camaradas são aqueles que estão na lista. E os ajudantes são aqueles que estão extra, né? Que vão ganhar o quinhão de ajudante. As canoas bordadas feitas de um pau só são repletas de histórias. Construídas bem antes da chegada do colonizador europeu, os indígenas da nação Guarani a chamavam de piroga. Os açorianos se dedicaram à pesca após encontrarem dificuldades na agricultura. E isso só foi possível com a ajuda dos indígenas e dos africanos, que dominavam técnicas de pesca em alto mar e caça de baleias. O povo que aqui morou, né, de origem açoriana, quando eles chegaram, eles aprenderam a fazer com os índios, na verdade. Os índios já faziam esse tipo de canoa, já cortavam o garapuvu e faziam canoas, né? E eles tiveram que adaptar, né, botar a rede maior, que era a rede tainha, e a tainha vinha em grande quantidade. Inclusive foi a primeira pescaria desse povo, assim, a pescaria na verdade foi a pesca tainha, porque a tainha tinha de mantas e mantas aí, né? Então eles fizeram rede, né, para pescar essa tainha, mas tinha que ter canoas fortes, então cortaram os garapuvus e fizeram, né? Já fizeram essas canoas do tamanho certo para pescar tainha, que é no inverno, né? O mar mais bravo, mais vento, né? Então eles fizeram isso aí. Então, em todo o nosso litoral tem esse tipo de canoa. Canoa feita de garapuvu, tem também de outras árvores, né? De figueira, né? Tem até de araucária, né? Mas a maioria das canoas, a maior quantidade de garapuvu mesmo, né? Por quê? Porque a garapuvu é uma árvore mais leve também, sabe? É fácil de encontrar, primeiro que é a árvore que tem mais aqui na nossa região, né? É uma herança cultural, né? É uma herança indígena que a gente vai agregar, né, a essa herança portuguesa, a essa herança açoriana do litoral. Então é impossível, né, tu ter um marzão desse aqui à tua frente, inteiramente navegável, e tu não conseguir te lançar ao mar. E essa relação do homem na exploração do mar sempre foi uma relação muito de inquietação, né? A primeira relação dele, diz os estudiosos, que foi se lançar, se grudar num pedaço de tronco e sair descobrindo, né? Então, essa relação com a canoa também eu acho que passa por aí, né? Quem já não andou numa canoa dentro do rio, escondido de pai e mãe quando era criança? Eu, pelo menos, fiz muito isso na minha terra, ali em Biguaçu, né? E a canoa de garapuvu, ela é muito especial, porque ela é uma canoa leve, né? Uma canoa fácil de talhar, digamos assim. E também a canoa bordada, né? Que para mim é a canoa mais bonita, mais imponente que a gente tem aqui no litoral brasileiro, principalmente nesse litoral de Santa Catarina. Porque ela é uma canoa de um único tronco, depois ela recebe essa bordadura ou essa borda falsa, como muitos chamam, né, para que ela possa se adentrar no mar e romper as ondas com mais facilidade. O problema é que à medida em que os pescadores envelhecem e os jovens não abraçam a profissão, as embarcações de um pau só ficam cada vez mais restritas no litoral catarinense. Nas cidades de Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Tijucas, Governador Celso Ramos e Biguaçu, as canoas bordadas de garapuvu estão desaparecendo ainda mais rápido.
Ah, sim, em muitos lugares já está acabando, né? Porque tem muita interferência, né? De barcos pesqueiros grandes, né? Que não respeitam, né? Tem a questão dos atuneiros, tem a questão, por exemplo, dos surfistas, que não, alguns não. Os profissionais respeitam sim, mas aqueles que não são profissionais, eles invadem a área da pesca tainha, não entendem que precisa a praia estar livre, né? Para que a tainha possa vir tranquila, para que o pescador possa pescar. Ele acha que não atrapalha, e atrapalha muito sim. Tem essas interferências todas, né? O barulho, né, das embarcações, muita interferência. E a gente está lutando, né? A gente briga para que não acabe não ainda. Aqui na Praia do Panço nós cuidamos muito disso, né? A gente vai lá, conversa com os surfistas, né? Os barcos atuneiros, a gente conversa com eles para eles não virem nessa época, no mês de maio, no mês de junho. Então tem essa, mas é uma briga constante, na verdade. O que também está desaparecendo é o conhecimento para a construção da canoa de um único tronco. Existem pouquíssimos mestres construtores que mantêm a arte e a tradição. Eduardo Rocha aprendeu o ofício quando criança e lá se vão mais de 50 anos construindo e reformando embarcações. Ele é especialista em baleeiras, mas por suas mãos habilidosas, neste rancho às margens do rio Biguaçu, passaram belas canoas de Garapuvu. São ferramentas simples que hoje não encontra no comércio para fazer, para comprar, não encontra. Tem que ser feito em ferreiro, que são enxagoiva, machado goivo, machadinha. É ferramenta de ferreiro. Se faz com mola de caminhão, usa-se ferro e aço velho, de sobra de outras coisas para se fazer a ferramenta. E naquela época faziam na foz, esquentando carvão ali e tal, batendo. Depois nós temos que usar uma linha, tem uma pasta feita com carvão que a gente faz, né? Mistura de carvão com água, óleo, cada um usa um líquido diferente para o carvão ali, mas tem que ser com carvão. E essa linha é posta naquela massa ali e ela serve para fazer as medidas da canoa. Tira-se o diâmetro da árvore, coisa, e aí começamos a fazer a canoa, tudo manual, tudo. Hoje eles usam motosserra, mas é na mão da mesma. A motosserra, a única coisa que a motosserra faz é adianta mais o serviço, né? O serviço sai mais rápido. Mas naquela época era tudo na machadinha ali, na enxó, e era assim que a gente construía uma canoa. Fazia-se a boca, tirava-se a medida com a linha. A própria madeira, a própria árvore é que dá o tamanho da canoa, dá a boca da canoa, a árvore que vai dizer. Você vai dizer assim, eu quero uma canoa de 10 metros. É difícil. Eu quero um X, é difícil. Dá sempre para fazer menor. Maior nunca dá. A construção artesanal da canoa de um pau só exige técnica e paciência. Além da escolha da árvore com idade, altura e diâmetro adequados, o artesão precisa olhar para o céu e escolher a lua certa. Também depende da autorização de corte dos órgãos ambientais. E a construção deve ser feita próximo à água para manter o tronco úmido. Eduardo complementa que a canoa deve ser bonita, segura e utilitária. Por isso, a maioria das embarcações tem bordas. Além dela enfeitar a canoa, ficar bonita, ela também dá altura na canoa. A canoa fica mais cargueira e ela fica mais limpa, a gente chama limpa para o mar. O que é isso? É quando o mar bate na proa dela, o mar abre. Ele não joga para dentro. Tá? A canoa limpa e a canoa suja. A embarcação suja é aquela que o mar bate, ele entra, o mar quebra ali do lado e vem tudo para dentro. Né? Então o feitio da embarcação diz muito isso aí. Ela tem que ser bem tousada assim, virada para fora, para que o mar bate e abre. É o respingo da água, né? Ele faz a volta do lado e vai para fora. Então essa a vantagem da borda era essa. Porque a boa canoa ela teria que ser construída no local que tivesse água. Porque eles escavavam um pouco, né? Porque naquela época também não existia um rancho para botar a canoa para fazer. Porque sai muita madeira, né? Tem que ser na rua, na sombra. Então a canoa eles escavavam um pouco e depois eles botavam ela na água um dia, dois, puxavam, fazia-se uma carreira, que a gente chamava assim uma carreira. São umas estivas fixas, né? E ela ficava em cima daquilo ali, ela descia e puxava ali, né? A mão. Porque ela não rachava. Ela pegava a água, né? A umidade não deixava que ela rachasse. Eles trabalhavam no sol.
Então a madeira estava sempre molhadinha. Para se ter uma boa canoa também é preciso dedicação. Jucimar restaura embarcações de único tronco há mais de 35 anos. Após o período de pesca, as canoas chegam no rancho em Bombinhas bastante danificadas. Mas com capricho e trabalho minucioso, em pouco tempo ficam prontas para retornar ao mar. O carpinteiro conta que, com o passar dos anos, foi necessário aprender novas técnicas e modernizar as ferramentas. Hoje mudou tudo. Antigamente o pessoal trabalhava mais com o machado, uma machadinha, uma enxogoiva, né? Eles trabalhavam com esse tipo de ferramenta. Então era um serviço muito minucioso para eles. Hoje mudou, hoje tu tem uma motosserra, hoje tu tem uma plena elétrica, tu tem uma lixadeira, né? Serra que tu corta uma serra elétrica, então está bem mais prático hoje. Eu gosto de trabalhar com canoa. Quando as pessoas falam, tu quer abrir uma canoa para mim, abrir, rachar o meio e ampliar ela, né? Para dar mais estabilidade, como foi feito nessa canoa que está aqui hoje, né? Então é um serviço que a gente gosta, eu gosto de fazer. Tem coisas que numa canoa dessa, que nessa parte da bordadura, essa parte aqui é a borda falsa, que eles dizem, né? Antigamente era feito com um tronco só. Eles tiravam o molde, eles iam no mato, cortavam um pau que dava para fazer mais ou menos aquela peça ali, e eles deixavam prontinho com a peça só. E hoje, para você ir no mato até que dá, mas escondida é meio complicado. Então, tem madeira hoje que você consegue fazer essa bordadura, a borda falsa. Claro que você não vai fazer inteira, você vai serrando os pedaços em filete, vai fazendo uns cortes nesse sentido e vai fazer todo o contorno e fica bem igual como era antigamente. Fica bem parecido. A canoa bordada de Garapuvu faz parte da formação social do povo catarinense. E a interação com a comunidade pesqueira é tão marcante que já foi tema de inúmeras pesquisas. A professora Natália, da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenou estudos sobre o uso das espécies arbóreas para a construção de canoas. Devido ao tronco reto, liso, comprido e grosso e a madeira de fácil manuseio, o Garapuvu é a árvore mais utilizada para a construção de canoas grandes e detalhadas de um pau só. Nessa região do litoral, que compreende desde o Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina, até o Cabo Frio, no Rio de Janeiro, nós fizemos coletas ao longo do litoral inteiro para compreender de quais espécies arbóreas são feitas as canoas de um tronco só hoje e no passado. Com o argumento que as canoas podem contar um pouco da história da Mata Atlântica, especialmente quando a gente olha para as canoas mais antigas. Então, esse foi um projeto em parceria com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no qual a gente acabou mensurando, a gente encontrou mais de 400 canoas de um tronco só nessa faixa do litoral. Medimos comprimento, largura, coletamos amostras para saber de qual espécie arbórea era feita. E a gente conseguiu perceber que alguns pontos do litoral, especialmente aqui em Santa Catarina, alguns pontos do Rio de Janeiro e de São Paulo, existe uma preferência muito grande pelo uso do Garapuvu, né, que pode estar relacionado inclusive com a disponibilidade maior dele nesses pontos em particular. O nome científico do Garapuvu é Schizolobium paraíba, mas a espécie também é conhecida como Guarapuvu, Guapuruvu, Garapivu, Ficheira, Bacuruva, Pataqueira, Pau de Vintém, entre tantos outros nomes. A árvore é símbolo dos municípios de Bombinhas e Florianópolis e, conforme o biólogo Ademir Reis, é uma espécie bem preservada na floresta. Schizolobium paraíba, que é o chamado Garapuvu popularmente, é uma planta com uma adaptação típica para espécies de clareira, ou seja, é uma planta que só vai aparecer na natureza quando uma árvore velha cai e aí ela vem cobrir esse espaço que fica aberto por um período pequeno, como se fosse uma ferida na floresta, e o Garapuvu então é uma planta chave na dinâmica de florestas cobrindo as clareiras. Para isso, ela tem uma adaptação muito interessante, que suas sementes têm uma carapaça muito dura e podem ficar no solo por 40, 50, até 100 anos, tá? sem se perder o poder germinativo. Mas quando essa semente fica exposta, que revira o solo, a luz, etc., ela se acorda, sai dessa dormência e a planta, então, com um crescimento muito rápido,
consegue aí com 3, 4 anos, já está quase à altura do dossel da floresta, começar a abrir a sua copa e formar uma árvore bem copada que vai sarar aquela ferida que ficou ali. Então é uma árvore de clareira, é uma árvore adaptada a uma fase muito curta da floresta, mas que precisa ser resolvida porque a floresta não deve ficar com espaço, não pode ter luz chegando no solo. E o garapuvu tem essa função de fazer essa cobertura típica das grandes clareiras. A preservação das canoas de um único tronco depende da preservação do garapuvu. E esse é um dos compromissos do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas dos rios Tijucas e Biguaçu e bacias contíguas. Além do trabalho de gestão e conservação dos recursos hídricos, o comitê realiza desde 2011 o programa Pacto da Mata Ciliar. São mantidos 2 viveiros, em Bombinhas e em Tijucas, para a produção de mudas nativas da Mata Atlântica, inclusive as de garapuvu, destinadas para recuperar áreas degradadas próximas aos cursos d'água. Também são realizadas ações de educação ambiental com estudantes e comunidade, buscando incentivar o plantio de árvores e garantindo disponibilidade de água para a atual e as futuras gerações. Agora então a gente vai aprender a fazer o primeiro plantio aqui para depois em outras oportunidades a gente plantar na beira de rio, fazer outras experiências também, né? O Pacto da Mata Ciliar, ele surgiu por conta de um estudo realizado que nos demonstrou que nós teríamos em torno de 50 mil campos de futebol em dissonância com a legislação ambiental ou de áreas realmente degradadas ou exploradas por agricultura, por mineração ou até mesmo por criação de gado ou ocupação urbana, que estariam então desprovidas de mata ciliar. E quando se pactuou isso, nós tivemos a intenção de fazer a recuperação ambiental dessas áreas, com o plantio direto ou isolamento e manutenção dessas áreas para que aconteça a recuperação naturalmente dessas áreas. O comitê é o carro-chefe, digamos, o comitê é a referência para que isso aconteça, através de nossos técnicos que vão a campo, realizam a aferição, fazem a vistoria das áreas. E nós temos um orgulho muito grande que esse pacto ele conta com a adesão voluntária por parte dos agricultores ou dos proprietários de terras ribeirinhas aos cursos d'água. Manter a preservação do garapuvu e resgatar a cultura dos antepassados por meio das canoas bordadas requer boa vontade e iniciativas. A historiadora Ana Lúcia, pesquisadora sobre a formação sociocultural da região, defende a criação de adequadas políticas públicas. O que a gente precisa fazer mesmo é uma política pública intensa, né? Existem várias no Brasil, mas a gente precisa dar cada vez mais visibilidade para isso. E mostrar para a sociedade, né, principalmente para a sociedade urbana, nesses espaços onde tem esse desenvolvimento urbano, então diz, olha, isso faz parte da cultura local, isso faz parte da identidade local, isso agrega ao teu investimento. Então nós temos sim responsabilidade de cuidar disso, né? Não só como patrimônio, né, mas cultural, mas como a nossa identidade mesmo, né? Da onde a gente veio, como que se deu a ocupação desse espaço, como foram esses usos. É muito fácil tu ir para uma comunidade pescatória, ai que lindo, a canoa dele é bordada, recebeu um nome, né? Um nome feminino, que linda, ele borda, ele cuida, ele calafeta, ele, né? Ele raspa, bota a rede, aí eu bato uma fotografia e vou embora, né? Ela faz parte do meu cenário turístico, do meu cenário econômico, muitas vezes, mas eu não acrescento além disso enquanto cidadão, enquanto identidade, porque eu não sou dali naquele momento. Só queria dizer que as pessoas que têm essas canoas no nosso litoral, né, que cuidem delas, né, que briguem mesmo, né, por essa pesca que é tão bonita, que é a pesca mais bonita do nosso litoral, né, que faça as autoridades entenderem, né, para criar leis, ordenamentos, né, para que ela possa conviver também dentro dessa globalização, né, de todos os barcos que existem hoje aí e tal, que ela possa sobreviver e não morra nunca a nossa pesca da tainha. A gente tem que imaginar que o indígena fazia suas canoas também de garapuvu, os açorianos vindo colonizar eram pescadores e eles tinham que se adaptar a ter uma ferramenta, um material de trabalho. Então a canoa
foi o elemento chave e o garapuvu foi a planta que associou essa cultura que já veio dos Açores com os pescadores. Então ela representa o utensílio de trabalho das comunidades que começam a ter a sua vida de pescadores no litoral catarinense. Foi derrubado por uma tempestade ou por um vento e tal, um garapuvu, a gente vai lá, pede autorização, o pescador pede autorização e está autorizado a fazer a sua canoa. Mas a gente deveria ter uma política pública mais específica para isso, né? Não ser tão burocratizado nos órgãos públicos competentes. Temos que olhar, claro, temos que seguir as regras de um poder público, mas eu acho que poderia ser mais facilitado, mais dinâmico esse processo, para que a gente ainda visse mestre fazendo numa praça, por exemplo, uma canoa, né? Mostrasse, porque ali as pessoas também se interessam, pessoas ao ver gostariam de aprender como esculpir, né, uma canoa num único tronco. E essa questão de não se fabricar mais devido também à proteção ambiental em torno dessas árvores, né? A falta de mão de obra, não existe mais. Esses antigos centenários, né, as pessoas que tinham uma arte já centenária de esculpir uma madeira e transformar isso, que é uma obra de arte. Como um artista pinta um quadro, o cara que esculpe uma árvore e transforma nisso aqui, ele é um artista, né? E esse tipo de artista, infelizmente, a gente já não tem mais aqui na nossa região. O que acontece é que algumas pessoas, filhos desses artistas, mantiveram pelo menos a parte de reformar, né? De poder reformar uma canoa dessa, deixar ela sempre boa para trabalhar, bem bonitinha, bem pintada, bem aprumada. Isso é importante ainda, mas faz falta. A gente tem medo sim que essa pesca, eu pelo menos da minha geração, acredito que mais uns 40 anos pescando, eu acredito que eu ainda vou, né? Chegar nos 70, espero eu chegar lá perto dos 70, 80 anos como meu avô viveu. Mas as futuras gerações eu acredito sim que vão deixar de pescar. Isso aqui vai ser obra para museu. No futuro próximo eu acredito que ainda vai ser obra para museu. Não se depender de mim e da minha família, mas em muitos lugares a especulação imobiliária já avança bastante, numa área que era para ser protegida totalmente, né? Então isso a gente tem um pouco de receio, sim. Vou falar para você que a gente tem um receio que as futuras gerações deixem passar essa grande oportunidade que Deus deixou para nós, né? A gente tem família, né? A família veio junto com a gente, já sou avô também, mas os meus filhos não pegaram esse hábito que a gente tem de mexer em canoa. Os netos, já tenho neto com 16 anos de idade, também não tem esse costume, também já é outro mundo. É uma pena que vai se perder futuramente. É uma pena que vai se perder futuramente pessoas que mexem, que trabalham com canoa. Da forma que está acontecendo, eu acredito que daqui a mais uns 20, 30 anos não tem mais pessoas que restaram canoa. Piroga indígena, canoa açoriana, africana, luso-brasileira. Lá está ela, gigante, com contornos caprichosos e colorido vivo, reunindo multidões na safra da tainha. A comunidade pesqueira e a científica desafiam o presente para manter essa memória, permitindo que as canoas de garapuvu, as embarcações de um pau só, estejam sempre prontas para cortar a arrebentação, deslizar suavemente sobre as ondas e navegar mar adentro.